São, né, meu nome é Robson Valentim, eu sou da Fraternidade Oficina do Amor em Nova Iguaçu. E hoje nós estamos aqui com a incumbência de tratar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, um texto que tem como título O Dever. Texto maravilhoso para a gente tratar agora nesse período pré-natal, pré-festas. E você tem uma ideia, o texto vai começar assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Então a gente vai pegar aqui um texto, uma frase que foi deixada pelo querido Chico Xavier, e falava assim, né? A todos eu dou o direito de ser como quiserem, mas a mim eu dou o dever de ser a cada dia um pouquinho melhor. Leopoldo Machado tem uma frase que ele fala assim, né? O espírita que não entendeu ainda a importância da reforma íntima, não entendeu nada de espiritismo. Então a gente dá o dever de ser um pouco melhor. Mas depois ele fala, e em seguida para com os outros. Então nós temos o dever em primeiro lugar com relação a gente e logo em seguida com relação aos outros. E a gente vai falar bastante disso aqui também, porque esse momento está pedindo muita serenidade e muita responsabilidade de nós que somos espíritas com relação a esse tema do dever. Por quê? Em primeiro lugar, antes de entrar no tema, vamos falar aqui um pouquinho da data que se aproxima do Natal. Né? A gente vai parar para comemorar agora no dia 25, mais um Natal, depois vem aquela parte do Réveillon, e a gente sabe hoje, historicamente, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso aí, os historiadores têm duas correntes. Tem gente que acha que Jesus nasceu em maio, outros acham que Jesus nasceu em setembro. Mas isso não vem ao caso aqui a gente discutir. Por que foi escolhido o dia 25 de dezembro? Porque era a data que já se comemorava o deus Mitra, o Sol, lá em Roma. Então eles pegaram o feriado deles, juntou tudo, falaram, então vamos comemorar o nascimento do Nazareno nessa data aqui, 25 de dezembro. E teve uma vez lá no Leon Denis, que algum palestrante teria dito que nessa época do ano, os espíritos superiores vêm até a gente fica mais sensibilizado. E aí os mentores da casa desmentiram, falaram, não é bem assim, a gente vai explicar para vocês o que acontece no Natal. Tá? Uma coisa que todos os lugares que a gente faz essa pergunta, a maioria levanta a mão, né? Quem é que lê o livro Nosso Lar? Vocês conhecem o livro Nosso Lar? Conhecem o filme Nosso Lar? O que aconteceu com o André Luiz? O André Luiz ficou um tempo lá naquela região umbralina, em sofrimento, depois foi resgatado por uma colônia chamada Nosso Lar, né? E ele queria autorização para ir na casa dele. Então, para por aí. Ó. Vamos imaginar que sejamos nós, se a gente está lá no plano espiritual, fazendo o nosso requerimento, eu queria tanto ir lá visitar minha família, e de repente alguém vira para a gente e fala assim, você tem direito a ir, mas um dia só. Gente, qual é a data que vocês escolheriam que pega todo mundo de uma vezada só, tá todo mundo reunido de uma vez só? Qual é a data aí? Fala comigo. Natal. Então o que acontece? Uma das coisas que aconteceram na minha vida e que mudaram a minha vida, eu vou passar para vocês aqui, é que eu, desde criança, a minha avó paterna, ela desencarnou quando eu tinha 15 anos de idade, e eu estava sempre tendo sonhos com ela, e acontecia com muita frequência isso, não sei se acontece com vocês. Você está parado num lugar determinado e de repente vem assim uma recordação, uma lembrança em primeiro lugar e um sentimento muito forte com relação àquela pessoa. Olha bem, eu não estou falando disso aqui não. Ó. Isso aqui era da minha avó, eu peguei, eu lembrei dela. Aí o telefone está tocando daqui para lá. Não é isso que eu estou falando não. Eu estou falando assim, eu estou num lugar inusitado, eu estou no ponto do ônibus, estou no banheiro, estou em algum lugar, de repente vem aquela lembrança e ao mesmo tempo um sentimento forte. Já aconteceu isso com vocês? Aí eu chego no Leon Denis, e o seu altivo na época ainda era encarnado. Aí o doutor Herman fala para mim, meu filho, todas as vezes que isso acontece é ela que está te visitando. Quando os desencarnados visitam a gente tem essa lembrança e ao mesmo tempo esse sentimento forte, esse sentimento gostoso. Vocês já perceberam que no Natal é sempre comum, quando reúne a família, o pessoal fala, pô, saudade daquela época que o vovô estava aqui, que a vovó estava aqui, que mamãe estava aqui. Por quê? Aqueles que desencarnaram aproveitam essa data para vir visitar a gente nesse momento. Então é uma confraternização muito maior do que se pensa. E aí eles recomendam para a gente, falam, eu sei que vocês ainda têm dificuldade nesses campos,
mas pelo menos tenta fazer uma coisa, tenta ter um controle maior para não abusar da gula. E principalmente a gente sabe que tem famílias tradicionais aí que às vezes fazem os brindes com vinho, com champanhe, fala, evita o uso da bebida alcoólica, só para vocês sentirem, perceberem que a confraternização que vocês estão passando é muito maior do que o simples encontro de encarnados. Então eu falo para a gente ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, e de preferência a gente que é espírita, já trazendo para o dever, a gente tem um dever de levar alguma mensagem, né? Eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas na minha família eu sou o único espírita, pai de pai e pai de mãe, não tem nenhum espírita nenhum. A maioria é protestante, né? Então, eu não posso abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abro aqui de colinho primeiro, depois vou lá no Evangelho, na Bíblia mesmo, levo a Bíblia debaixo do braço, já com o texto que eu já li antes, né, pelo Evangelho, e abro ali para a gente. Faço aquela leitura prévia, quando está faltando poucos minutos, uma hora para começar, da meia-noite, né, e a gente faz a ceia todo mundo junto. Fica aí como dever, inicialmente, para a gente essa atividade. Tá? Mas, quando vai falar de dever aqui, ele falou assim, em primeiro lugar, é o dever para conosco. Vai chegando no final de ano, é muito comum a gente começar a fazer planejamentos para o próximo ano. E uma coisa também que a gente compartilha, porque deu muito certo, eu estava me dando conta de que todas as minhas agendas do Leon Denis de 2000, até hoje eu tenho guardado. Tem as 23 agendas. O que eu faço na minha agenda? Eu anoto, por exemplo, hoje eu vou anotar que eu fui para o trabalho cedo, né, que eu acordei, fui fazer natação, aí depois fui trabalhar e agora estou vindo aqui. Mas eu costumo anotar na agenda também os dias que eu me aborreci e por que eu me aborreci. Aí, passado um determinado tempo, bota aí 3 meses, aí eu faço aquela revisão, peraí, quantas vezes eu me aborreci no mês? Aí eu começo a descobrir que mudou o personagem, mudou o lugar, mas a história foi sempre a mesma. O problema não está fora, está em mim. Eu que preciso mudar, me adaptar, aprender a respeitar mais o ser humano. A gente começa a fazer esses planejamentos, e esses planejamentos são aquilo, os espíritos garantem, aquilo que realmente vale a pena. Tomei um puxão de orelha também muito legal, que valeu muito, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, tem até um pouquinho de compulsão para leitura, e os espíritos falaram para mim, olha, interessa mais para a gente uma pessoa que se autoconheça, descubra qual é a sua maior necessidade, e aí procure todos os livros que dizem respeito àquela sua necessidade, e se melhore, do que aquele que vai ser o intelectual, porque leu tudo da Joana de Ângeles, tudo do André Luiz, tudo. Aí falaram para mim, ao invés de ficar lendo de tudo, faz o seguinte, o que você identificou que é o maior problema em você? Em primeiro lugar, eu identifiquei em mim a agressividade. Eu ainda trago uma agressividade que eu luto contra ela. Então, peguei todos os livros que falam de agressividade, então eu tenho o dever de estar lendo, vou ver a gênese dela, onde ela começa, o que ela pode trazer de consequência para mim, como eu posso fazer para mudar, para me controlar, aonde eu posso canalizar minha energia. Por exemplo, em relação à agressividade mesmo, a gente teve eu tive um momento, né, muito interessante. Vocês devem lembrar que a gente teve um episódio triste. A primeira vez foi em Friburgo, teve um deslizamento de terra durante o carnaval, morreu muita gente. Agora, mais recentemente, foi em Petrópolis, tem 2 anos que aconteceu. Mas quando aconteceu em Friburgo, deve ter sido aí no ano 2005, 2006, já tem tempo. O que aconteceu? Eu, para controlar a minha agressividade, eu primeiro jogar o futebol, que eu gosto de jogar futebol. Né? Mas o futebol é um esporte de impacto. Então, volta e meia, tinha uma lesão ou outra, e também tem aquele pessoal que só quer ganhar, não quer perder, né? Eu falei, não, para não ter problema, eu vou fazer o seguinte, vou trocar o futebol pela corrida. Aí começava a correr. Quem gosta de correr sabe que a corrida só tem graça quando você dá aquele sprint no final, né? Vou correr 3 quilômetros, mas os últimos 500 metros vou dar aquela velocidade, né? Aí tá. Aí teve o deslizamento lá em Friburgo, aí a gente mobilizou as nossas casas espíritas para fazer doação lá para a Serra, e aí eu me peguei assim, aquela fila indiana, um atrás do outro, passando assim, vai, água mineral, toma leite em pó, toma. Aí eu percebi, peraí, eu estou usando a mesma energia que eu já tenho, sem me violentar, mas agora para fazer uma coisa boa. Eu falei, peraí, então vou jogando ali. Aí teve uma hora que caiu o leite no chão, o leite derramou, e um amigo, não adianta mais chorar o leite derramado. A gente riu um pouco, né? Aí falou, vamos continuar. Aí vai. Eu falei, então peraí. Eu me dei conta de que Paulo de Tarso ele não se violentou em momento nenhum. Ele era um apaixonado pela lei, achava que a lei era aquela, quando descobriu que não era, 3 anos de deserto, se dedicou à lei como ela é de verdade. A gente não precisa se violentar, a gente precisa identificar aonde está o maior erro nosso, o maior problema nosso, e a partir de agora
começar a fazer esse trabalho de reforma íntima. E os espíritos falaram para mim, ó, meu filho, leia tudo que você puder sobre esse assunto. É melhor, porque o primeiro dever é para comigo. Né? Então o trabalho nosso é um trabalho de reforma íntima, a gente fazer laboratório mesmo. A gente olhar assim e falar, ó, será que a gente está melhorando? Porque ó, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Domar significa extinguir? Não, ela está aqui adormecidinha, aqui, ó, quietinha. Mas se você alimentar, vai virar um leão de novo. Mas pelo menos está sendo domada, está sendo controlada, né? E pela sua transformação moral. É legal até quando você tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas, você mudou, você está mais calmo. É legal, está tendo algum resultado. Né? Então, beleza. Mas a gente vai falar mais do dever com relação ao próximo. Porque, gente, nós estamos em um momento de regeneração do nosso planeta. Vocês lembram que quando o Livro dos Espíritos foi lançado, em 1857, ele tinha só 501 perguntas. Aí depois, em 1860, Allan Kardec lançou essa versão definitiva que a gente tem aqui hoje, com 1019. E na pergunta 1019, Santo Agostinho disse que a gente estava entrando num período de transformação, que o mundo de expiações e provas se transformaria em mundo de regeneração. Aí tem muita gente que não conhece, né, fala, mas o que isso significa? O que está transformando em mundo... E qual foi a base, e baseado em que Santo Agostinho disse isso? Baseado no seguinte, ele começou a observar a chegada de vários espíritos mais inteligentes que a gente, e alguns mais inteligentes e mais moralizados aqui para a Terra. Tenta imaginar o seguinte, a gente está aqui na Taquara agora, de repente começa a vir um monte de caminhão de obra, ocupa todos os acostamentos por aí, você só tem aquele caminho no meio para passar o carro, né? Caminhão, começa a descer um monte de pedreiro, você fica, o que é aquilo ali? Vai ter uma grande obra, e o que vão fazer aí? É como se fosse isso, ele estava vendo os espíritos chegando, e os espíritos devem ter chegado lá do outro lado, olhado para o terreno e falado, meu Deus, igual a pessoa que vai fazer a obra no deserto ainda, olhar para aquele terreno e falar, ainda tem assassinato, ainda tem aborto, ainda tem violência, ainda tem isso tudo aí. Vamos começar a trabalhar. E o que eles começaram a fazer a partir de 1860? Começaram a encarnar, aí tem que esperar aquele período da infância, eles crescerem e começar a transformar as ideias todas. Por exemplo, aqui no Brasil, o Dr. de Bezerra de Menezes, quando chegou, o Brasil ainda era escravagista. O Rio de Janeiro era a capital do país. Vocês conseguem imaginar o Dr. Bezerra lá na Alerj, né, hoje que é a Alerj, que ele morava na Tijuca. Ele lá na Alerj falando para 2.000 fazendeiros que tinham vários escravos, que a escravidão era errada. Vocês conseguem imaginar? Aí chega em 1888, sai a Lei Áurea, mas depois na década de 30, com Getúlio Vargas, descobre que ainda tem um monte de escravo escondido aí. Pessoal, o ser humano é lento, né? Nós somos lentos demais. Mas hoje não é mais como era antes, né? Que antes era aquela coisa de violência mesmo, de bater, né? Para manter a pessoa, né, em cativeiro, né? Hoje está sendo mais exploração de trabalho, enfim. Então o que acontece? Eles começaram a encarnar aqui entre a gente e trazer informações novas que a maioria de nós, a gente fica resistindo à mudança que eles estão trazendo. A gente resiste tanto no campo coletivo, por isso que tivemos guerras, e a gente resiste tanto no campo particular, dentro da nossa casa, porque Jesus falou que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, né? Onde tem 5, 3 vai ficar contra 2, 2 contra 3, não é isso que ele fala lá no Evangelho? A gente é lento para assimilar esses conceitos. Mas desde que começou, tem gente que fala assim, né? Mas começou em 1860, por ali. Por que já perceberam a evolução tecnológica que a gente teve de 1860 para cá? Pulo, absurdo o negócio, né? A gente sai do telégrafo para a internet hoje, para um negocinho desse aqui, eu falar com qualquer lugar do mundo, com um delayzinho aí de 3 segundos, 4 segundos. O cara está lá no Japão, está conversando comigo aí, 4 segundos de atraso só. Vocês conseguem imaginar isso? Aí eu pergunto, vem cá, então por que isso não aconteceu lá em 800, 1200, 1500 com as grandes navegações? Por que veio acontecer justamente quando Santo Agostinho fala para a gente que a gente entrar no período de regeneração? E o que é regeneração? A gente vai pegar aqui, vamos lá. Nós somos espíritos imortais, fomos criados um dia simples e ignorante pelo Pai. Quando a gente é criado simples e ignorante, a gente é colocado nos mundos primitivos ainda, aqueles mundos ainda, né, que é a Idade da Pedra.
época das cavernas ainda, sem muita indústria, casa, do jeito que a gente tem hoje. Aí vai evoluindo, evoluindo um pouquinho, vem para cá para um mundo de expiações e provas. O que é o mundo de expiações e provas? O capítulo 3 do Evangelho. É um mundo onde o mal sobressai sobre o bem. Onde nós que estamos aqui somos rebeldes ao Evangelho de Jesus. Ou não conhecemos, ou quem conhece tem uma dificuldade enorme para praticar, porque ser cristão não é mole não, gente. Bater numa face da outra, pedir a capa da túnica, pedir para caminhar 1000 passos, caminhar 2000. Amar o inimigo? Amar o inimigo. Dar a César o que é de César não é fácil, não. A gente está aqui, penando até hoje, né? Tá, e o que vai ser o mundo de regeneração? O que vai virar o mundo daqui a pouco? A resposta que eles têm aqui no capítulo 3, ele fala assim, o mundo de regeneração é um lugar onde aqueles que ainda têm o que espiar, olha bem, o espírito que ainda tem o que espiar, vai para eles e descansa, se prepara, estuda, para daqui a pouco vir para cá e concluir o seu ciclo expiatório. Acabou as expiações. Então esse mundo aqui tem uma relação muito grande com o mundo de regeneração. O pessoal vai para lá um pouquinho para descansar, estudar e voltar para cá para terminar. Quando concluir aqui, não precisa nem mais desse, vai direto para o outro lá, para o ditoso, está na frente, para a quarta etapa. Mas eles falam para a gente, o mundo de regeneração não vai ter guerra igual a gente tem aqui, não vai ter a violência urbana que a gente tem aqui, não vai ter essas crises financeiras que a gente tem aqui. Não é um mundo perfeito ainda, mas muita coisa vai mudar até lá. A gente recebeu, por exemplo, não sei se a senhora sabe disso, a Marília Barbosa, esposa do Leopoldo Machado, ela disse que ela está numa colônia agora de regeneração, estudando a maternidade. E quando ela reencarnar agora, da última vez ela foi mãe de vários, né, por conta do lar de Jesus, né, que ela cuidava de várias crianças órfãs. Agora ela vai ser mãe mesmo do próprio ventre, ela não podia ser mãe. Olha, existe lugar para você estudar maternidade, se preparar para ser mãe. E o nosso planeta vai se transformar em planeta de regeneração. O que isso tem a ver com o estudo do dever? Gente, é porque quando a gente pega lá o Novo Testamento, você vai encontrar um livrinho que fecha o Novo Testamento chamado Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? João, o apóstolo, lá na ilha de Pátmos. E é um livro que é profético, mas é muito enigmático, né? E é um livro que fala o seguinte, vai falar assim, as trombetas, soou a trombeta, teve uma guerra. Soou a trombeta, teve um flagelo destruidor, um tsunami, um terremoto, alguma coisa acontecendo. Mas se você parar para ler somente o capítulo 22, que é o último capítulo, você vai ver o mundo regenerado. Ali está todo mundo em paz. Passou por aquelas tribulações todas, mas chegou aqui na frente, o mundo está em paz. E por que tem essas tribulações? É porque a gente é lento e a gente resiste ao progresso. Olha quanto tempo a gente levou primeiro para abandonar a escravidão, agora para a emancipação do direito das mulheres, que aqui no Brasil até 1988 homem e mulher não tinham direito igual. Mas nós estamos em pleno século XXI, precisa de Lei Maria da Penha, precisa de feminicídio, precisa de um monte de coisa para poder conter ainda essa violência do homem contra a mulher. Nós estamos num momento de luta muito bonito para poder respeitar também o casal homoafetivo. E tem uma resistência muito grande. É fácil a gente falar, às vezes, do presidente lá da Rússia e o presidente da Ucrânia. Israel contra Hamas, é fácil. Mas a gente vai ver que no campo íntimo nosso particular, a gente tem resistências ainda ao progresso. A única coisa que os espíritos estão falando, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. O homossexual é um ser humano também e muitas das vezes muito mais evoluído do que a gente. Por que a gente tem esse preconceito todo? Mas a gente é lento. A gente fica deixando a coisa tomar um rumo, às vezes tem um rumo até de chegar ao ponto de revolução, de ter guerra para poder o negócio evoluir. Divaldo Pereira Franco, no início desse ano e ao longo do ano, fez algumas palestras e que ele faz um alerta muito grave para nós espíritas. Ele fala, se preparem para o ano de 2024. O ano de 2024 é um ano que está vindo com muitas lutas. E ele falou uma coisa que a mim me deixou muito preocupado. Fala que tem tudo para ser um ano com o maior número de suicídios na história da humanidade. Por conta dos acontecimentos que estão para vir. Gente, aqui no Brasil a gente está anestesiado, mas quem está morando na Europa está apavorado com essa ideia da guerra. Tá? Eu tenho parentes e tenho amigos que moram lá na Europa. Então, quando eles vão falar, está todo mundo se preparando, ver para onde vai se acontecer.
e estão achando que a qualquer momento o negócio vai entrar num conflito maior mesmo. Aliás, a Primeira e a Segunda Grande Guerra foram lá na Europa, né? Começou por lá e né, o foco principal foi lá. E qual é o nosso dever agora como espírita? Em primeiro lugar, gente, é o de dizer para todo mundo o seguinte: nós somos espíritos imortais. Se esse mundo acabar, não vai acabar, mas se esse mundo acabasse, eu não acabo, eu sou espírito, eu sou retirado daqui, sou levado para um outro mundo também, de regeneração, ou mundo de expiação e prova que está regenerando. Eu não acabo. Então a gente vai botar uma coisa na cabeça a partir de agora. Não importa o que eu venha a passar. O que importa é eu passar com dignidade. O que importa é como eu vou passar por esse projeto de regeneração, essa mudança que está acontecendo. Mas elas vão acontecer. Em casa, eu consigo conversar com as minhas filhas, falar para elas: respeita o afrodescendente, respeita a mulher, a fragilidade da mulher, respeita o homossexual. Eu consigo fazer isso através do processo educativo, mesmo sabendo que ela tem o livre-arbítrio, pode até ouvir, entrar por um ouvido, sair pelo outro, fazer diferente, né? Agora eu não consigo pegar aqui um avião e ir lá, eu posso conversar com o senhor, seu Putin, posso, seu Zelensky, a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente fica daqui só o quê? Fazendo as nossas preces, esperando que eles entrem num acordo sem precisar entrar numa guerra de destruição em massa. Mas se entrar nessa guerra, a gente vai fazer o nosso papel enquanto espírita também. Em primeiro lugar, já aprendeu com a lição da pandemia, né? Sem espalhar pânico, mostrando que a gente consegue sim passar por situações difíceis, superar situações difíceis. Nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eu já vi até vídeos aqui do pessoal dividindo o Brasil, para onde viriam os norte-americanos, canadenses e para cá morar. Eu já vi até vídeo falando sobre isso. E vídeo espírita, tá? Não sei se vocês já viram isso. Tá viajando, né? Estão indo lá na frente. Esse é o desespero já mostrando. Não sei se eu contei isso para vocês, né? Mas quando a pandemia começou, o Divaldo Pereira Franco ele falou que a pandemia estava sendo um presente que a humanidade estava recebendo para que ela não entrasse numa guerra nuclear. Quando ele falou isso, um monte de espírita por aí falou que ele estava gagá. Falou que a Joana de Ângelo já não estava mais do lado dele, que ela estava preparando para reencarnar e que ele estava começando a falar bobagem. Coincidência ou não, né? Quando termina a pandemia, o que acontece? A Rússia declara guerra lá à Ucrânia. A gente não aprendeu nada com a pandemia. Pois é. A pandemia serviu para unir as nossas ciências do mundo todo, para correr atrás de uma cura o mais rápido possível. Eles falaram para a gente assim, falaram: sabe quem é que vai desencarnar? É aquela pessoa que já tinha aposentado, já foi pai, já foi avô, né, e estava ganhando uma moratória, um tempinho a mais com a gente, e agora não foram levados para o outro lado. Muitos chegaram do outro lado já tranquilos, já se preparando para regenerar, mas tem muita gente que não se conformou de ter desencarnado da maneira que desencarnou. Tá? E por isso, esse ano, eu vivi uma experiência mediúnica muito, muito particular. Que eu tenho sentido até hoje, de vez em quando, uma angústia e uma tristeza muito grande, que eu sei que não estão vindo de mim. Eu procurando a espiritualidade, o que está acontecendo? Eles me falaram: ó, são aqueles que desencarnaram de Covid, já que você está se propondo a fazer esse trabalho de divulgação, eles chegam perto de você e você sente o que eles estão sentindo. Gente, se a mediunidade fosse somente ver e ouvir, era mole. A gente sente o que o espírito está sentindo. Então a gente sente aquela angústia, sente a tristeza deles. Eu estou sentindo aquilo e toda hora tendo que me adaptar, tendo que ver como é que eu vou fazer, né? Mas enfim. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o que ficou de lição da pandemia foi aquela história. Vocês já ouviram aquela história do anjo que estava tendo uma reunião dos anjos lá no plano espiritual? Aí o anjo da morte foi convocado por Deus e falou: olha, eu quero que você vá lá na Terra e traga 500 mil pessoas para mim. Ele ficou cabisbaixo, triste. Aí os outros anjos perguntaram: o que está acontecendo? Olha que missão complicada. O pai está pedindo para eu ir lá e trazer 500 mil de uma vez. O pessoal botou a mão na cabeça e falou: meu Deus, boa sorte, né? Vai com Deus. Aí quando ele volta, o pessoal pega ele pelo gogó, que vem cá, tu é um grande mentiroso, né? Você falou 500 mil, já tem 5 milhões. Aí ele: não, os outros não morreram por mim não, os outros morreram de medo. Gente, será que a gente vai deixar o medo tomar conta da gente com os acontecimentos que estão chegando? Vai entrar em desespero também?
Né? A outra geração, que os nossos avós, foram gerações que sobreviveram à guerra e que reconstruíram o mundo todo depois. Olha a garra que eles têm. A nossa geração não, está acostumada muito a já ter tudo prontinho. Os pais falaram assim, eu não gostei de ter vivido aquilo, não quero que meu filho passe por isso também, não. Aí, acabou crescendo uma geração, né, muito acomodada, muito sensível, e a gente pode ser que a gente tenha pela frente aí um momento aí de bastante turbulência. E a gente tem que estar preparado. É isso que o Divaldo está falando para a gente. Então, o primeiro dever nosso aqui é da gente transmitir paz. A gente começar a tomar muito cuidado com esta ferramenta aqui, porque essa ferramenta aqui faz um estrago muito grande. O que eu estou compartilhando com as pessoas? Gostei desse vídeo, vou mandar para fulano. Qual vai ser a reação que você vai provocar naquela pessoa? Vai ser uma reação de esperança, de paz ou uma reação de medo? Esse é o dever, porque vamos continuar o texto aqui. Ele vem falar assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Mas a gente sente que o nosso dever é aquele. Hoje eu, como espírita, eu sinto a necessidade de estar passando essas informações em todo lugar. Porque eu sei que elas trazem algum reflexo, sim. A pessoa vem assistir a gente, sai daqui, pelo menos eu vou buscar estudar agora, ou querer compreender melhor a natureza espiritual. Eu sou espírito, eu não sou esse corpo aqui. Esse corpo daqui a pouco vai para onde? Vai para um caixão de madeira, vai ser cremado. E eu daqui a pouco volto lá para o outro lado, enriquecido ou não. A gente tem que começar a trabalhar para o ano de 2024 com relação ao dever. Como é que vai ficar a minha consciência? Eu estou com a consciência tranquila? E o que é a consciência tranquila? Fiz errado? Não posso voltar lá atrás para acertar o que eu fiz, já era. Mas o Chico falava que eu posso começar agora para construir o final, né? Como é que eu faço para construir um final diferente? Assume as responsabilidades do mal que você fez mesmo. Fiz porque eu não sabia o que estava fazendo e vamos partir para reparar. Dá tempo. Dá tempo de começar a fazer isso. Esse que é o objetivo, porque a gente não consegue esconder nada, absolutamente nada dos espíritos. Eles estão vendo tudo o que a gente está fazendo. E aquele que acha que está escondendo, então a primeira coisa que vai acontecer quando chegar lá do outro lado, falar, eu vi você aqui, está aqui, e vai mostrar até vídeos mesmo da gente fazendo, ou então é simples, é só lembrar a gente vai criar aquela tela mental aqui com o nosso pensamento, que o pensamento eles veem tudo, né? Aliás, vamos lá, mais duas coisas que não vão existir no mundo de regeneração, que os espíritos passaram para a gente esse ano. Não vai existir mais Vale dos Suicidas, e nem vai existir também uma região que os espíritos denominam de trevas, já ouviram falar? Que é um grande hospital moral que tem lá do outro lado. Quem quiser conhecer melhor, livro Ação e Reação, livro Libertação, do André Luiz, escrito pelo Chico. Né? O que é a trevas? Trevas é o seguinte, vão para lá os grandes criminosos, aqueles que fizeram muito sofrimento, provocaram muito sofrimento. Eles chegam lá naquela região, primeiro desmentindo, querendo esconder o que fizeram. A primeira coisa que eles vão fazer é fazer com que aquele espírito admita o que ele fez. Ele vai esconder, vão provocar nele o pensamento, aí, tá vendo como é que foi você mesmo que fez, para ele admitir. Quando ele admite, vão mostrar para ele as consequências do mal que ele fez. Aí vai ter pranto, ranger de dente, muitos se arrependem dali e já reencarnam numa vida para reparar o mal que fez, e outros não se arrependem e depois renascem em expiações dolorosas aqui na Terra. Eles falaram, essa região não vai mais existir quando o planeta estiver totalmente regenerado. Segundo, não vai mais existir suicídio direto quando o planeta estiver regenerado. Foram vários espíritos que vão confirmar essa informação. Ainda vai existir suicídio indireto. A gente não sabe cuidar do nosso corpo ainda, né? Está aprendendo a alimentação correta, né? Então, mas o suicídio indireto não te leva para Vale dos Suicidas. André Luiz ficou no umbral mesmo. É uma região umbralina. Ele não ficou lá embaixo no Vale dos Suicidas. São regiões diferentes, tá? O que está acontecendo nesse momento? Estão esvaziando a região. Eles estão falando que as trevas estão bem menores e o Vale dos Suicidas estão bem menores. Eles estão sendo levados para onde? Estão reencarnando. Estão vindo para cá, para a Terra. Estão vindo onde? Na nossa família, nossos netos, nossos filhos. E aí, é com a gente agora. Porque, com relação ao suicídio, é fácil falar, né, gente? Tem pessoas que a gente ama e que a gente é muito grato nesses vales.
Eles passaram o desespero e tomaram um caminho errado na hora do momento do desespero. Mas ali você vai encontrar pais nossos, mães de outras encarnações, amigos. Então, receber esse espírito na sua família, você vai receber esse espírito trazendo a marca do que ele fez com ele mesmo, né? Que ele traz a marca do que ele fez no corpo dele e no próximo corpo. Esse aqui é o problema. Vai vir com um problema de saúde qualquer para a gente ajudar aqui também. E o espírito que é trevoso? Vai precisar de muita evangelização desde cedo, aqui na casa espírita. Vai precisar de muito culto no lar, desde cedo também. Ter contato com essas informações, lei de causa e efeito. Ter contato, né, com o evangelho de Jesus, desde muito cedo. Porque muitos já estão começando a mostrar que não tem condições de ficar aqui na Terra e são vários espíritos que falam, já não vão ficar mais. Estão sendo retirados, igual o pessoal lá da capela, desse lado de capela. Já estão sendo separados e vão para outros mundos. Como é que vai ser esse mundo que eles vão? É mundo de expiações e provas. Mas é um mundo de expiações e provas que ainda não começou a regeneração. Então eu vou lembrar para vocês. Ó, a regeneração não começou em 1860? 1860 tinha energia elétrica? Allan Kardec escreveu tudo na base do lampião e na pena. Pingava a tinta ali e escrevia. A minha avó conta que na década de 50 o banheiro nem ficava dentro de casa, ficava do lado de fora. Não tinha vaso sanitário não, era um buraco no chão, era casinha. Não é? Alguém lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Fizeram nos anos 80? Tem um momento que ele vai lá no passado, quando pede água, vem aquela água barrenta. A água não era cristalina igual essa aqui não. Isso aqui ó, é luxo nosso. Não tinha chuveiro elétrico, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Isso passou a ser quando o planeta começou a regenerar. Aí aquela obra que eu falei, né? Vem todo mundo para cá, aí vem o Júlio Verne, começa a escrever os livros dele falando do submarino antes do submarino ser criado, do avião antes do avião ser criado, depois o homem colocou tudo na prática, mas não existia nada disso lá atrás. O mundo de expiações e prova de verdade é desse jeito. É igual a Idade Média. E o espírito vai para lá, vai ser tirado daqui. Mas por quê? Punição? Não, não é punição, gente. Tenta imaginar o seguinte. O nosso mundo agora é uma escola que vai dar primeiro ao 9º ano do ensino fundamental. Então, falando para os alunos do 9º ano, principalmente, ó, a partir do ano que vem, a escola vai mudar totalmente. Vai ser só o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano do 2º grau. Então, se vocês estão no 9º, não forem aprovados, vocês não vão poder ficar aqui nessa escola. Você vai ter que ser retirado daqui para outra escola. Mas fica tranquilo, vocês vão fazer o 9º ano lá. Se vocês forem aprovados, vem para cá depois. Não foi assim que foi acontecer com os egípcios? Lá no exilado de Capela? O Emmanuel diz lá no A Caminho da Luz que ele era o povo mais evoluído. Tanto que fizeram aquela pirâmide lá, aqueles troços que a gente não entende até hoje como é que eles fizeram, né? Ficaram aqui um tempinho, reuniram as condições de novo, está aprovado, vem para cá de novo. Eles vão ser levados para mundos assim, para ajudar a evolução daquele mundo e também para se recuperar do tempo que perderam aqui. Agora, gente, quem aqui já estudou a pergunta 100 do Livro dos Espíritos? Fala lá da classificação dos espíritos. Em 10 classes, a classe 10, espíritos maus. Esses não vão mais estar no planeta regenerado. Vão ser retirados. Então, quando o planeta estiver regenerado, só vai do 1 ao 9. Aí eu até perguntei para os espíritos, mas vem cá, a 9ª classe. A 9ª classe é espírito zombeteiro, brincalhão, tá. Ele é zombeteiro, brincalhão, que ele só está contando piada, se for pro mal, não fica. Se só está contando piada, fica. Continua aqui. Neutro, aquele que não faz nem o bem nem o mal, pode continuar aqui na Terra. Vai continuar aqui na Terra regenerada. Os batedores, está batendo o quê? Para o mal? Não vai ficar. Está batendo para o bem? Vai ficar. E tem outro, é pseudo-sábio, né? Pseudo-sábio, mesma coisa. Está usando para fazer o mal? É simples a gente entender assim. Os maus, para entender isso melhor, quem tiver dúvida, até porque fica gravado, né? A gente pega o livro da Gênese de Allan Kardec e lê o último texto. A nova geração, quando fala, vai estar falando, o que vai ter a nova geração? Ainda não é perfeição, não, mas é muito melhor do que o que está acontecendo aqui agora. E, na verdade, gente, vamos cá para nós, né? A gente está cansado de ficar só espiando, a gente está já sonhando com o momento da gente dar um beijo no Jesus, né? Dar um abraço, falou, grande diretor da escola, obrigado, mas eu dei muito trabalho, né? Mas agora, se tiver que voltar aqui, eu quero voltar para ajudar, para ser um professor também, um monitor, não quero voltar só para espiar também, não. E Jesus, esse que vai ser comemorado, quem é Jesus? Os espíritos dizem, a nossa Terra tem mais, não sabe quanto tempo certo não, mas mais de 3 milhões de anos. E Jesus já existia antes da Terra existir.
Ele juntou os arquitetos, os engenheiros, igual a gente chama o engenheiro pedreiro para fazer a nossa casa. Vamos construir o planeta. Construiu o planeta, observou todas as etapas, é o diretor desse planeta aqui. É um Cristo, como ele fala, existem vários Cristos. Eu acredito que deve existir um Cristo para cada planeta por aí, né? Será que não? Só que eu tenho uma pulga que fica atrás da orelha, que tem um momento que Jesus fala assim, ó, eu vou na frente para vos preparar lugar. Pô, se ele tem capacidade de ir na frente para preparar lugar, ele deve ser até Cristo de outros lugares aí também. É? Eu não sei se é só na Terra, isso aí eu vou saber um dia, não vou entrar nesse mérito não. Mas é ele que a gente vai estar daqui a pouco celebrando, comemorando aí agora no Natal. Mas o texto aqui, vamos pegar alguns pontos marcantes do texto. Fala assim, ó, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então o dever para a gente vai ficar assim, ó, eu além de dar o socorro, eu tenho que ter a preocupação o tempo todo, estou ameaçando a felicidade, a tranquilidade de alguém? Se eu estiver fazendo isso, aí vai falar, mas peraí, a pessoa não aceita Jesus e eu estou querendo trazer Jesus para ela. Não, a doutrina espírita fala, não violenteis consciência nenhuma. Na época do Cristo, Cristo falou para os apóstolos dele, ó, não vá procurar os gentios ainda não. Procura primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais preparados para receber a boa nova. Eles já vêm sendo preparados lá por Moisés, desde lá atrás, né? Depois ele escolheu um, que foi Paulo de Tarso, falou, agora você vai nos gentios. Quem era o gentio? Aquele que não era judeu. Os diferentes. Agora, para a gente, Allan Kardec fala, ó, não violenteis convicção religiosa nem filosófica de ninguém. Política de ninguém. Quer ser de direita? Seja. Quer ser de esquerda? Seja. Seja feliz. Mas acaba também no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então, ó, eu vou criar uma coisa chamada respeito, uma barreira aqui também, falar. E é claro, né? Respeito não se conquista com violência. Respeito se conquista a partir do momento que você mostra para a pessoa realmente que aquilo que ela está fazendo está te afetando, está te deixando triste, está te deixando magoado. Isso a gente consegue fazer assim com um jeitinho sem levar para a violência. Aliás, a violência é quando o argumento da palavra termina, né? E a gente tem tanta coisa que a gente pode buscar ainda, aumentar o nosso pavio. A gente está sendo um aprendizado maravilhoso para mim. Lembra que eu falei para vocês, qual era a minha primeira dificuldade mesmo? É a agressividade. Eu luto contra ela. Mas eu tenho passado por momentos, os espíritos esse ano então falaram para mim assim, meu filho, não se preocupe com as pessoas que te fazem passar por teste. Você tinha que passar por aquele teste, se não fosse aquele, ia ser outro. Quando eu vi isso a primeira, eu falei, meu Deus, então peraí. Se não fosse o senhor, ia ser a dona Esther. Ao invés de ficar magoado com o senhor, ia ficar com a dona Esther. Mas não, o importante foi o teste, você tinha que passar por aquele teste. Aí eu abro o livro Céu e Inferno, logo depois que eu vi essa mensagem, né? Aí lá nos Espíritos Felizes, os Espíritos falando assim, Senhor, muito obrigado por aqueles que o Senhor colocou no meu caminho como instrumento da minha paciência. Então tá. Então, a gente não tem que ficar magoado, gente. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Ódio, mágoa. Aí eu volto lá pro nosso lar. O que aconteceu com o André Luiz quando ele chegou na casa dele, tinha um homem na cama dele lá, dormindo com a mulher dele, hein? Ele ficou com ciúme, com raiva, não foi? Foi para onde? No umbral de novo. Aí eu pergunto para vocês, tem alguém que vocês odeiam? Fala aí, eu odeio meu patrão, odeio. Joguete fácil na mão dos espíritos. Sabe o que os espíritos vão fazer com vocês? Chegou do outro lado, vai pegar uma foto do cara, que olha aqui, ó. Tu vai olhar para a foto, vai vir a raiva, tu vai parar naquela região. E o pior, vai botar a culpa nele. Fala, não, a culpa foi sua que você não aprendeu a perdoar. Aí eu lembro do livro Obreiros da Vida Eterna. Olha que situação no livro Obreiros da Vida Eterna. Eles estão saindo do nosso lado para vir aqui para a Terra ajudar pessoas que iam desencarnar, 5 pessoas, né? Mas no meio do caminho eles param num ponto de socorro, que tem lá no umbral, no meio do umbral. Aí vão na direção de um monte de sofredor. Aí tá andando aquela turma, vamos imaginar aqui, 5 pessoas aqui junto, andando, né? Aí de repente alguém ali dos sofredores olha para mim e me conhece mesmo, não está falando qualquer coisa não, está falando coisa que ele viu, que ele sabe que é verdade. Aí ele começa de lá assim, ô Robson, você está vendo esse cara aí, ó? Ele fez isso e fez aquilo e começa a entregar tudo. Contar. Aí o André Luiz, o que o André Luiz faz na hora? Começa a ficar nervoso, começa a perder o equilíbrio.
Aí tem que ir o mentor pro lado dele e falar, André, ele é um doente, André. Se a gente ficar com essa coisa do egoísmo, do orgulho, da vaidade, ó, vai dar problema para você, cara. Daqui a pouco você que vai estar ali, a gente vai ter que resgatar você de lá. Ah, então é por isso que os espíritos falam que eu tenho que aprender a engolir sapo agora? Tem que aprender a ouvir? Falou comigo, é verdade? Tá, obrigado pelo alerta, vou tentar mudar. Não é verdade? Não vou me importar com isso. Mas tem coisa que não adianta falar, gente. A gente usou esse exemplo durante esse ano, olha só como é que é interessante. Porque isso tudo está dentro do dever. Tá? Você lembra o seguinte, ó, vou pegar duas passagens do Evangelho aqui para a gente. Uma, Jesus recebeu o beijo de Judas, foi traído. Foi levado até Pôncio Pilatos. Eu imagino mais ou menos assim, se eu tiver errado, os espíritos puxam minha orelha depois. Eu conheço algumas autoridades aqui na Terra hoje, em 2023, que tem uma arrogância tão grande, que eu fico tentando imaginar como é que era a arrogância do Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos deve ter olhado Jesus dos pés à cabeça assim, quer dizer que o senhor é rei, né? Aí ele vira assim, ó, você que está dizendo, mas eu digo, eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo não, porque se fosse, meus súditos viriam aqui para me ajudar. Gente, ele deve ter subido nas tamancas, deu aquela volta, foi para lá e para cá, e aí perguntou de novo, então quer dizer que você é rei? E aí Jesus não falou mais nada, porque qualquer coisa que ele falasse ali, ele ia começar a tomar bofetão, como aconteceu depois mesmo, né? O que ele fez? Ele entra numa prece tão profunda, envolve o Pôncio Pilatos, de uma maneira que o Pôncio Pilatos, daquela arrogância dele, ele vai sentindo aquela vibração toda, tem um momento que ele chega, ó, não estou vendo crime nenhum nele não, se vocês querem, ó, eu lavo minhas mãos. Ó, olha o efeito da prece que ele fez, ó, eu lavo minhas mãos. Deixa. Aí o Emmanuel fala na lição assim, sabe por que ele não se defendeu ali naquele tribunal? Ele tinha mais o que fazer do que ficar gastando palavra, falando, ó, a gente não se defende com palavra não. Se a pessoa disser que você é preguiçoso, se defende trabalhando. Se a pessoa disser que você é fofoqueiro, se defende calado, não fala mais nada. A maneira de você se defender é com exemplo, não é com palavra, não. E outra coisa que o Emmanuel fala, né? Cada vez que você for buscar satisfação mesmo, vai mostrar o quanto de orgulho e vaidade você está tendo de você. Fala de todo mundo, mas de mim não. Você que tem um problema. Mas o que fica para a gente é dentro do dever ainda. Vamos voltar agora um pouco. Judas, quando chega na direção do Cristo, Cristo vira para ele e fala assim, ó, amigo, para que vieste? Amigo. Ele já sabia o que Judas ia fazer, que Judas ia trair. Mas ele deu até o último momento a chance do Judas se arrepender. Judas não se arrependeu porque, na verdade, gente, se vocês forem estudar a traição de Judas, ela é uma traição um pouco estranha. Judas não quis trair o Cristo. Judas, um pouquinho antes, ele viu Jesus secar uma figueira. Então, quando ele viu aquilo ali, ele falou, peraí, se eu entregar Jesus para meus inimigos políticos, será que Jesus não faz a mesma coisa com o Pôncio Pilatos, com todo mundo? Secar todo mundo? Foi isso. Aí ele pede 30 moedas, nem fica com as moedas. Olha que traição estranha. Ele recebeu e jogou fora imediatamente. Falou, não quero moeda, não. Ele não queria moeda. Quando ele vê que o projeto dele deu errado, um remorso tremendo, o que ele faz? Suicídio. Aí vem Humberto de Campos, através de Chico Xavier, falar o seguinte, quando Jesus voltou, depois de ter sido crucificado, qual foram as duas primeiras pessoas que ele encontrou? Maria Madalena e Maria, sua mãe, não foi? Humberto de Campos fala, não, ele foi lá embaixo, ele ficou o tempo todo lá com Judas, prestando o primeiro socorro lá para o Judas. Enquanto Judas estava lá, né? Aí eu me emociono mesmo. Porque assim, eu vim da tradição católica. No catolicismo, você lembra que tem a prece do credo? Ele fala assim, ó, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos para ajudar o Judas lá. Ele ficou ajudando o Judas lá, aí ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado. Gente, todo mundo que tem convívio com a gente aqui é irmão nosso. Nós somos todos espíritos criados por Deus. Enquanto a gente não botar isso na cabeça, a gente não vai conseguir entender o que é a doutrina espírita de verdade. A gente não tem que guardar mágoa de ninguém, a gente vai passar por dificuldade, vai. Né?
Eu falei para vocês, eu fui assaltado esse ano, né? Colocaram arma na minha cabeça, levaram o carro, levaram tudo. E, graças a Deus, a gente tem tanta derrota que essa vitória a gente pode contar. Até fazer prece por eles, eu fiz uma prece fervorosa pelos dois. Falei, não sabe o que estão fazendo. Mas depois os espíritos falaram, se não fosse eles, teria sido outros. Eu tinha que passar pelo teste. E já me falaram, daqui a pouco a gente faz outros testes contigo. Falei, tá bom. Pois é, eu fui preparado. Porque eu estava fazendo palestra antes. Eu falei sobre assalto numa palestra às 7h40, quando eu chego em casa às 8h20. Perdeu. Aí eu olhei para cima com a mão assim, vocês estavam me preparando, né? Obrigado. Tá. E é aquilo, gente. Aí eu lembrei de um amigo nosso lá da casa anterior que eu estava frequentando. Ele foi assaltado 9 vezes no trajeto da casa dele para o centro. Na 9ª vez, um espírito apareceu para ele e falou, agradece, porque quando você assaltava, você usava da violência, ele só levou o teu celular e tua carteira. Então o que tem que acontecer com a gente vai acontecer, vai ser para o nosso bem. Mas eu tenho que colocar como dever, eu tenho como dever. O ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, eu não posso fazer isso, e também tenho que exigir também uma coisa chamada respeito, conquistar uma coisa chamada respeito, entendeu? Isso a gente conquista, a gente mostra para a pessoa naturalmente, fala, poxa, não entra nessa seara, não, que você me magoa muito. Quando mexer com o coração, a pessoa não vai fazer mais com você, porque ela não vai querer te magoar de verdade. Agora, se você quiser impor mesmo, através da violência, quando ela quiser, ela vai dar aquela catucada de novo. Aí vai ter que ter o jeitinho nosso, né? De chegar com o coração e mostrar para a pessoa que não é por aí. Mas o texto é lindíssimo, eu não li o texto todo. Vou pedir para vocês, quando chegar em casa, né? Ele fala, o dever é o mais belo laurel da razão. Laurel era aquela... Parece uma folha de acanto, aquela coisa que quando o pessoal ganhava a Olimpíada, ganhava medalha de ouro, botava como se fosse uma coroa aqui na pessoa. É o laurel da razão. A razão, ele até fala que a razão para o dever é igual a mãe para o filho. Todo mundo aqui sabe, através da consciência, qual é o nosso dever. A nossa consciência mostra o dever. Eu tenho um amigo, palestrante espírita, que uma vez ele reclamou comigo assim, falou, poxa, quem casa quer casa. Eu me casei e moro do lado da minha mãe. Não consigo sair do lado da minha mãe de jeito nenhum. Por quê? Porque você sabe que o seu dever é cuidar da sua mãe. Tem sempre um filho que fica para cuidar da gente. A geração anterior tinha 4, 5 filhos. Um ficava para cuidar da gente, né? Agora a gente está tendo 2. Será que vai ficar alguém para cuidar da gente? Aí o Divaldo fala para a gente assim, quem é solidário nunca vai ficar solitário. A gente vai procurar uma obra social. Vou me internar aqui na casa espírita quando eu me aposentar. Começar a trabalhar, né? Eu vou buscar. E a gente vai buscando dessa maneira. Gente, eu vou pedir permissão para vocês, só para quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria chamar a Dona Esther para falar uma poesia para vocês. Só uma poesia. A Dona Esther, para quem não sabe, a Dona Esther tem 93 anos de idade, ela tem 70 de doutrina espírita. Foi presidente e fundadora de algumas casas. Eu vou pegar uma poesia dela e uma música que ela fez em parceria com o Leopoldo Machado também, tá? Deixa eu botar aqui o microfone. Quem me dera. Interessante que eu estava perguntando a mim mesma, depois eu falei com a menina aí. Eu já esqueci a minha idade. Coisa feia, né? 93 anos. Esqueci a minha idade. Aí eu deixa pra lá. Não é? Eu ia dizer outra coisa, mas ele não lembrou. Mas eu vou obedecer. Quem me dera poder, ao sair desta vida, galgar um mundo superior, um mundo de eterno bem, de eterna festa, em êxtase de luz e puro amor. Sei, porém, que embora em negra dor, uma vida sem feitos nada presta. Terei de vir humilde, devedor, para saldar a conta que ainda resta, não é? Quero, pois, que
que Deus me favoreça. Quando de novo ingressar nesse abismo de carne, 3 coisas não esqueça: de ser espírito mais velho, de viver à luz do espiritismo, que ninguém é bobo, né? Para viver na fonte do evangelho. É muito interessante a vida, que nos oferece tantos prêmios, porque viver aqui junto com vocês, passar por esse momento maravilhoso, isso é um prêmio na encarnação. É um prêmio que Deus está nos favorecendo. Que Deus abençoe a todos. E olha, vocês conhecem no movimento espírita uma música chamada Alegria Cristã, né? Somos companheiros, amigos, irmãos. Essa música é de Leopoldo Machado com Atlas de Castro. Agora eu vou falar para vocês uma música que é de Leopoldo Machado com Dona Esther Leônia. É assim, ó. Vamos ouvir a voz do luar. Vamos ouvir a voz do luar. Ela nos diz que a paz reinará, iluminando todos os caminhos, reflorescendo nosso viver. Tempo virá que as nossas palavras terão a brancura desse luar. Fraternidade, irmã do amor, em todo o universo prevalecerá. Vem, meus amigos, irmãos, trabalhar, que esse tempo não tarda a chegar. Vem, companheiros, comigo cantar, que esse tempo não tarda a chegar. Quando você quiser partilhar momentos de paz em qualquer lugar, o certo verá, com todo esplendor, os raios lunares falando de amor. O certo verá, com todo esplendor, os raios lunares falando de amor. Me ajuda aí, ó. Vem, meus amigos, irmãos, trabalhar, que esse tempo não tarda a chegar. Vem, companheiros, comigo cantar, que esse tempo não tarda a chegar. Quando você quiser partilhar momentos de paz em qualquer lugar, por certo verá, com todo esplendor, os raios lunares falando de amor. Vem, meus amigos, irmãos, trabalhar, que esse tempo não tarda a chegar. Vem, companheiros, comigo cantar, que esse tempo não tarda a chegar. Feliz Natal para vocês, tá? Boas festas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.